Olá, meu amigo, bem-vindo à nossa live da quarta-feira, agora com uma forma diferente, de uma maneira diferente. Hoje, meus amigos, eu quero falar sobre o mito de correr riscos. Quem sabe você está vendo essa foto aí, né, o cara dando um baita salto, né, sobre esse lago. Meus amigos, existe um mito sobre correr riscos, né? Muitos de nós têm medo de correr riscos. A verdade é que nós temos infinito potencial, mas a gente não vê esse resultado, né? Nós temos infinito potencial dentro de nós. Deus nos deu infinito potencial. Essa é a verdade sobre nós. Mas muitas vezes a gente não vê esse infinito potencial ainda. O risco, meus amigos, o risco é como se fosse uma ponte que vai fazer com que você chegue até o teu infinito potencial. Sabe por que eu digo isso? Porque, meus amigos, eu já corri vários riscos na minha vida. Vou contar uma história para vocês. Um dia eu estava trabalhando, eu tinha mais ou menos, acho que de 19 para 20 anos. E em um determinado momento, olhando aquele trabalho, olhando aquele cenário, eu disse para mim mesmo, eu não quero passar mais 5 anos da minha vida nesse local. Eu corri o risco. Eu tive que fazer novos currículos, enviar novos currículos para novas empresas. E, meus amigos, essa foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Eu corri o risco de ficar desempregado, mas o meu desemprego durou apenas um mês, né? Muitas vezes nós não corremos riscos porque temos medo, sabe aquele medo que nos domina? E a gente sabe que a maioria dos nossos medos, vamos colocar aí 90, 95% dos nossos medos não se realizam. Então, meus amigos, eu quero incentivar você a correr riscos no dia de hoje. Vale a pena correr risco. Porque, como eu falei, o risco é a ponte entre onde você está agora e o teu infinito potencial. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você corre um risco, você descobre algo novo dentro de você. Por exemplo, quando eu citei o exemplo do meu trabalho, né? Se eu não tivesse corrido o risco, eu não descobriria que eu sou bom em entrevistas de emprego. Eu tive que fazer várias entrevistas de emprego e a primeira eu estava desconfortável, a segunda eu já estava melhor, na terceira eu estava bem melhor, na quarta eu obtive o emprego. Eu descobri que eu tinha facilidade com comunicação, conseguia me conectar com o entrevistador. Então, se eu tivesse ficado trabalhando naquele mesmo local, mais 5 anos, 7 anos, eu nunca descobriria isso. Vou dar mais um outro exemplo de um risco que eu corri para te incentivar a correr risco. Quando eu sonhei em sair fora do Brasil, sair para ir até a Europa, eu tive que correr o risco de, ir até o local, fazer o meu passaporte, comprar bilhetes, o risco de voar de avião, tem muita gente que tem medo de voar de avião, o risco de não falar a mesma língua que as pessoas falavam na Bélgica, quando eu iniciei a namorar a Joyce, a minha esposa agora, que tornou-se minha futura esposa. Então, tem vários exemplos na minha vida de momentos em que eu corri risco. Então, eu quero dizer para você, se você quer chegar, se você quer tocar no teu infinito potencial que está dentro de você, você precisa correr riscos. Não tenha medo de correr riscos. Sabe por que nós temos medo de correr riscos às vezes? É porque lembramos de algumas frases que nosso pai e nossa mãe nos disseram. Quem sabe a sua mãe e seu pai, nas melhores das intenções e muito corretamente, às vezes, tem risco. Eu não estou falando sobre risco de vida, Não coloque sua vida em risco. Não estou falando para você, vou correr o risco agora, vou pegar uma moto, vou andar 250 por hora e vou fazer a curva mais rápido possível. Não é isso que eu estou falando. Existem riscos que podem ser medidos e existem riscos que são necessários para o teu crescimento. Mas voltando à história dos teus pais, quem sabe em um determinado momento eles falaram, não faz isso. Melhor você estar seguro do que se arrepender depois. Quem sabe quando você tinha 7, 8 anos, isso foi valioso para você, essa dica. Não corre, você pode se machucar, entendeu? Isso foi essencial naquele momento. Mas agora que você é adulto, quem sabe essa voz volta na sua cabeça dizendo, melhor não tentar do que, melhor ficar seguro do que se arrepender depois. Muitas pessoas têm medo de ir num restaurante novo, fazer uma apresentação em frente às pessoas, porque elas vão, melhor estar seguro do que se arrepender depois. Sabe aquela frase fica como um loop na sua cabeça, voltando e voltando. Isso valia para quando você tinha 7 anos, 8. Mas não agora, que você é adulto, quem sabe você tem 25, 24, 23, 27, 30 anos, você está me ouvindo agora. Quem sabe essa história de ficar seguro e não tentar, não vale mais hoje para você. Então, o que você tem que fazer para quebrar esse ciclo, quebrar essa história, esse loop que fica na sua cabeça, é questionar esses pensamentos. Uma simples maneira de questionar esse pensamento é essa.
Quando esse pensamento vem na sua cabeça, não tente isso, não corra risco, você pensa, para e pensa, interessante. Interessante, que exatamente nesse momento em que eu estou tendo coragem de correr o risco, esse pensamento vem na cabeça. Interessante. Quando você verbaliza essa frase, interessante, o seu cérebro passa por uma outra parte do seu cérebro. Você tira aquela ideia de medo de correr risco e o teu cérebro vai para aquela área de pergunta, para ponderação e avaliação. Então, essa é uma estratégia excelente. Quando esse loop na sua cabeça volta, não tenta correr risco porque você pode quebrar. Você para e pensa, interessante esse pensamento. Interessante que esse pensamento volta exatamente agora, nesse exato momento em que eu vou tentar algo novo. Então, questione esses pensamentos, que você vai começar a entender que tem algumas das suas crenças que não valem a pena continuar seguindo com elas hoje. Uma delas é ter medo do risco, né? Que risco não é bom, que você vai se machucar. Nem sempre você vai se machucar se você correr riscos. Vou dizer para você que 80% das vezes que você correr um risco, você vai descobrir algo novo. Meus amigos, eu quero citar um hábito um pouco estranho que eu tenho, e às vezes eu pratico ele, não é religiosamente que eu pratico ele, mas quando eu consigo fazer isso, eu tento fazer isso. Qual que é esse hábito? Eu vou para o mesmo local, seguindo um caminho diferente. Eu sei que eu posso correr o risco de demorar mais tempo, de me perder, de não encontrar o local que eu gostaria de encontrar, mas por que eu faço isso? Por que eu corro esse risco? Porque eu sei que eu vou encontrar coisas novas no caminho. Bares que eu nunca vi, pessoas que eu nunca vi, oportunidades que eu nunca vi. Quando eu corro o risco, eu vou de encontro à oportunidade, eu vou de encontro àquilo que eu não conheço e acabo descobrindo algo novo na minha região, no meu local onde eu moro, mas também eu começo a descobrir algo novo dentro de mim. Uma maneira de ver o mundo que eu ainda não conhecia. Então, quando você dá o passo, você entra nessa ponte do risco para chegar até o teu potencial. Isso que eu quero te incentivar no dia de hoje. Corra mais riscos. Não tenha medo de correr riscos. E quando essas vozes voltarem na sua cabeça, tipo, não faz isso, não corre esse risco. Por que você está tentando correr esse risco? Você para e pondera. Você faz uma avaliação. Por que eu tenho pensado isso? Por que eu penso isso? Sabe, muitas das coisas que o seu pai e sua mãe te ensinaram já não valem mais hoje. Estamos vivendo em uma nova era, em momentos diferentes, em uma situação diferente. Então vale a pena ponderar e ver se você não está com a crença lá de quando você tinha 0 até 7 anos, ainda remoendo, voltando todo o tempo, te parando de atingir o teu potencial. O que eu quero incentivar hoje é corra mais riscos. Avalie, corra riscos seguros também. Como eu falei no início, não estou falando para você pegar uma moto e sair andando a 250 por hora. Avalie, corra riscos que vão fazer você crescer, que vão fazer você atingir o seu potencial. Bom, meus amigos, é isso que eu gostaria de ter falado para vocês hoje nessa live. Espero que tenha aprendido algo novo. Me diz de onde você está ouvindo essa live, se está ouvindo no replay, se você está ouvindo agora ela ao vivo, me diz de onde. Assim eu posso entrar em contato com você, mandar uma mensagem para você. Se aprendeu algo novo, coloca aqui embaixo o que você aprendeu. Eu me despeço daqui do meu estúdio para você, espero que tenha aproveitado essa live, espero que tenha descoberto algo novo sobre você e vamos juntos correr mais riscos. Assim nós vamos atingir o nosso potencial, porque nós temos infinito potencial dado por Deus dentro de nós. Bom, me despeço aqui do meu estúdio, até mais, até a próxima live na quarta-feira. Tchau, tchau!